Olá, pessoal. Então, dando continuidade à última aula que eu gravei, né, que a gente teve sobre a escola de Frankfurt, né? Na verdade, a gente falou um pouco do Adorno e um pouco do Horkheimer, e na aula passada, ainda no vídeo anterior a esse, eu falei um pouquinho sobre o Walter Benjamin, né? E falei que a gente ia dar continuidade nesse vídeo, né, num próximo vídeo, para não ficar tão longa, né, a aula. E o que eu gostaria de falar um pouco hoje, né? Seria sobre essa questão do porquê, do motivo do Horkheimer e do Adorno eles terem resolvido estudar o que eles denominaram, né, como cultura de massa e indústria cultural. Então, assim, o que eles estavam estudando, o que eles queriam entender? Eles queriam entender como é que a cultura de massa e a cultura industrial, e a indústria cultural, desculpa, elas engendraram nessa questão de apoiar os governos totalitários e apoiar o capitalismo, né, fazendo uma espécie de dominância sobre as populações em massa, tá? Eles fizeram essa pesquisa, né, e eles perceberam que havia uma fórmula, né, para a indústria cultural ela produzir a arte dela de forma massificada. E essa fórmula ela consistia em mesclar então esses elementos da cultura popular, da cultura erudita, independente da sua origem, né? Se fosse de cultura popular, se fosse de cultura erudita, e se utilizar de meios de reprodutibilidade técnica, né? Que fosse assim feito de uma forma fácil, uma forma simples para as pessoas consumirem esses produtos, né? Seja ele numa TV, numa rádio, numa fotografia, na internet, inclusive muito na internet hoje em dia, reproduzido dessa forma, né? E disseminar esse conteúdo gerado em prol do quê? Dessa dominação dessa massa social, tá? E os estudos da relação entre o cultural e o político, eles vão virar o foco de várias teorias dentro das ciências sociais, né, que vão tentar compreender essas manifestações artísticas e culturais nessa sociedade, né, que contesta ou reproduz as relações de poder estabelecidas entre as classes sociais, né? Ou seja, as ciências sociais, então, ela vai tentar entender como é que se dá essa luta por esse poder, por essa influência ou a resistência a esse poder e essa influência, né? E um dos pensadores dessa área, né, de pesquisa vai ser o Gramsci, né? Ele era, né, sociólogo italiano. Ele nasce em 1891, vai falecer em 1937, né? E ele vai utilizar a cultura popular, né? Como ele vai pensar a cultura popular como uma arena aonde vão emergir novas visões de mundo, que vão receber influência de ideologias da classe dominante, né, da classe capitalista, ao mesmo tempo, né, que eles filtram e vão reorganizar essas influências de forma autônoma. Né, os indivíduos, essa massa, ele vai reorganizar essas influências, né? Mas no caso, o uso do conceito a cultura de massa, ele vai ser associado, né, ao conceito de indústria social, e ele tem sido o ponto de partida, né, de várias teorias que vão apontar, né, para a planificação da cultura, que vai ser o quê, né? Vai ser a restrição das possibilidades individuais de realizar uma interpretação, ou mesmo escolher como pensar aquilo, como pensar aquela determinada arte, né? Essa cultura de massa, a indústria cultural, ela vai delimitar a forma que você pode pensar aquele objeto, né? Você perde a possibilidade de individualizar, né? Tornar subjetivo esse conhecimento, né? Então, continua sendo a
abordagem, né, a principal referência para esse tipo de abordagem é o Adorno e o Horkheimer, né, da Escola de Frankfurt, né, e em 47, né, eles vão desenvolver esse conceito, então, de indústria cultural para demonstrar lá que na Alemanha nazista, essa massificação da cultura, ela teve muita importância, né, no totalitarismo político, no nazismo, né, foi utilizado dela para assegurar essa dominação, né, sobre as classes trabalhadoras, ou seja, eles se utilizaram dessa metodologia, né, de massificação da cultura para impor as ideias do Partido Único, né, e negar o direito de organização das classes populares, garantir que não ia ter uma forma de resistência, uma forma de contestação do regime nazista que estava sendo colocado ali naquele momento, né? Então, a produção dos bens culturais, eles foram voltados simplesmente para quê? Para divertir essa população e distrair ela da realidade, daquilo que realmente estava acontecendo, né? É óbvio que sempre vai ter uma pessoa ou outra dentro dessa comunidade, dentro dessa sociedade, que vai enxergar o que está acontecendo e vai ser contra as coisas que estão acontecendo, mas a maior parte da população, ela vai ser dominada por essa forma de cultura de massa, né? Porque ele vai distorcer a realidade do que está acontecendo, ele não vai permitir uma reflexão crítica, né? E é uma estratégia fundamental para atingir o objetivo deles, né? Que seria camuflar, seria fazer com que a verdade ela não venha à tona, né, que as pessoas elas se conformem e naturalizem as situações de violência que estavam ocorrendo. A gente pode fazer uma ponte com o que está ocorrendo hoje em dia aqui no Brasil, né? Com a situação do coronavírus, a situação da pandemia, como o Brasil ele tem enfrentado, quando eu digo Brasil, eu quero dizer o governo brasileiro, ele tem enfrentado a pandemia, como é que se tem feito informações sobre a pandemia, a forma de não contágio, né? Como se manter a salvo durante esse momento, né? E quando eu falo que a gente pode utilizar, a gente pode fazer essa análise do que está acontecendo hoje em dia, o que eu tô querendo falar para vocês é o quê? Gente, vamos pensar, é muito simples. Vocês acham realmente, hoje, o dia que tá sendo, o dia que eu tô gravando essa aula para vocês, a gente tá, hoje eu acho que é 23 de março de 2021, né? Então, vocês acham realmente que era necessário ter morrido quase 300 mil pessoas em solo brasileiro? Quase 300 mil brasileiros? Vocês acham que o governo não tem nada a ver com a quantidade de pessoas mortas no Brasil? Os brasileiros, né, são responsáveis por menos de 3% da população total do mundo, né? Mas a gente soma até agora, na verdade até o dia 17, né, que foi quando eu peguei essas informações. A gente soma até o dia 17 cerca de 27% do total das mortes do mundo inteiro. Veja que não condiz o número de brasileiros, o número de pessoas residentes do Brasil em porcentagem com a porcentagem de pessoas mortas que nós estamos acumulando, né? Se a gente pensar numa boa gestão de uma nação durante esse período de pandemia, a gente pode pensar na Nova Zelândia, né? Que tá ali, que a primeira-ministra, né, é a Jacinda Ardern, né? Ela é uma mulher, ela fez um lockdown geral, fechou todinho o país ao menor sinal do coronavírus e eles tiveram no total 26 pessoas mortas, 26 mortes no país inteiro, na nação inteira, na Nova Zelândia inteira, né? É um país muito menor que o Brasil? É um país muito menor que o Brasil, mas eles tiveram 26 mortes, né, no total.
e o Brasil teve quase 300 mil. E essa questão da fake news, né, que está constante no nosso dia a dia, que está constante nas correntes de WhatsApp, que a nossa mãe, a nossa avó, o nosso pai, nosso tio, eles acreditam que seja verdade, sem contestação nenhuma, sem criticidade nenhuma, informações que beiram o absurdo até, e que o governo ajuda não somente a propagar, não vamos falar aqui que ele está ajudando a propagar essas informações, né? Mas vamos falar que ele não está fazendo nada para impedir e informar a população da realidade, né? Isso é fundamental. Você combater esse tipo de informação errada é fundamental para fazer com que a população ela entenda a necessidade do distanciamento, entenda a necessidade da utilização de máscara, entenda a necessidade de se trabalhar somente com serviços essenciais, né? Isso o nosso governo não tem feito, não fez em nenhum momento. Não pediu a utilização de máscaras. Se o nosso próprio presidente não utiliza máscaras, se os ministros eles não utilizam máscaras enquanto eles estão fazendo reuniões, enquanto estão dando entrevistas, qual é o tipo de mensagem que está sendo passada para as demais pessoas, né? As pessoas que às vezes não conseguem fazer uma análise crítica sobre a realidade, sobre o que está acontecendo, não consegue filtrar essas informações que são não verídicas, né? E aí quando você tem um governo que é contra vacinas, veja, o Brasil, a gente tem o SUS, e mesmo com, que é o Sistema Universal de Saúde, né? E que mesmo com todas mesmo com todos os problemas, um exemplo em vacinação, foi um exemplo em vacinação em massa, né? Na época do H1N1, se vacinou muita gente, 60 milhões de pessoas por dia contra o H1N1, por exemplo. A gente tem essa possibilidade, né? O Brasil, ele tem profissionais capacitados para realizar esse tipo de atendimento, mas não houve compra de vacinas, foram-se contra vacinas, falaram que vacina da China não funcionava, não era segura, havia nanochip nas vacinas, e as pessoas começaram a acreditar nessas informações totalmente fictícias, né? E então, vocês conseguem ver o poder que tem a mídia na formação do pensamento das pessoas? Porque quando a gente vê vários apresentadores de programa não usando máscara, falando que não é necessário, criticando o isolamento social, criticando essas medidas sanitárias básicas, muitas pessoas vão acreditar nisso também, né? Então veja aí como a gente pode fazer essa ponte entre o que o Horkheimer, o Adorno, o Benjamin, o Gramsci estão querendo falar, né, sobre a questão da cultura de massa, a questão da indústria cultural e como isso afeta as pessoas e a possibilidade dessas pessoas conseguirem ter um pensamento individual, né? Ele massifica o pensamento das pessoas, a forma de pensar das pessoas, né? E o próprio sentido da palavra massa é algo que está querendo mostrar o quê? Alguma coisa que é homogêneo, né? Alguma coisa que é moldável, alguma coisa que é manipulável, né? Isso já mostra muito o que o Adorno e o Horkheimer estavam querendo falar a respeito dessa passividade nos indivíduos, né? Essa característica de aceitar todas essas informações, né? Sem uma crítica, porque eles são maleáveis, eles são passíveis, eles são moldáveis, né? Sabe, tá na mão da indústria cultural moldar da forma que ela achar necessário, né, essa população, o pensamento dessa população, né? E esse fenômeno ele vai ser ocasionado pela racionalidade da sociedade industrial capitalista, né? Porque o que o capitalismo quer? O capitalismo quer vender.
O capitalismo quer lucrar, né? Eu vi hoje ou ontem, não tenho certeza, a informação de quanto que custava um medicamento para poder fazer a intubação do paciente. Antes da pandemia, custava cerca de R$ 2,70. Em 2020, ele tinha passado para cerca de R$ 27. E agora, nesse momento da pandemia, ele está custando R$ 200. Então, assim, veja que o capitalismo, mesmo nesse momento de crise, mesmo nesse momento de pandemia, onde milhões de pessoas estão morrendo, milhões de pessoas estão sendo infectadas, ele não está interessado em salvar vidas, ele não está interessado em aplicar essa tecnologia, né, da melhor forma possível. O capitalismo está interessado simplesmente em gerar o lucro, em ter esse lucro, né, em manter o lucro. Então, nessa perspectiva, né, a indústria cultural, e os veículos de comunicação que são utilizados pela indústria cultural, e aqui a gente tem o rádio, TV, internet, jornal, revista, show, né, vão ser controlados por uma classe dominante, pela classe capitalista, e vai transformar o lazer, né, em um prolongamento das relações de trabalho. E por que a gente fala isso? Porque quando o capitalista, né, o dono ali dos meios de produção, ele domina esse trabalhador através do trabalho, né, e ele passa a dominar esse trabalhador através da cultura de massa, da indústria cultural, ele está transferindo esse poder que ele tem ali no âmbito do trabalho, né, como chefe dele ali, e ele está dizendo para essa pessoa, para esse trabalhador, o que ele pode ou não pode consumir, o que ele pode ou não pode pensar, como ele pode ou não pode agir, o que é e o que não é moral, saca? Então ele tá saindo ali desse âmbito do trabalho, né? Ele tá deixando de ser o chefe dessa pessoa só no trabalho e ele tá mandando também na vida pessoal desse trabalhador, no pensamento dele, no momento de lazer dele, né? Porque quem tá impondo, quem tá criando esse divertimento é a classe dominante, né? Para quem? Para a classe dominada, para os trabalhadores, eles estarem consumindo esses produtos da indústria cultural, tá? E aí a gente tem que pensar, né? Tem que entender que no momento que a gente vive, nesse mundo capitalista, quanto mais a gente trabalha, né, mais é possível consumir no nosso tempo livre, ou seja, quanto mais a gente trabalha, mais dinheiro a gente tem para comprar a nossa diversão. Mas quanto mais a gente trabalha, mais dinheiro a gente tem, menos tempo a gente tem para se divertir, menos tempo livre a gente vai ter. E quanto mais tempo livre, mais tempo ocioso, menos trabalho, então menos dinheiro para consumir a gente tem. E isso vai criar o quê? Um ciclo vicioso, né? Uma coisa vai puxar a outra e vai ficar dessa forma, para sempre. Então, vai prevalecer a lógica da mercadoria, da coisificação, da mecanização, que vai afastar as possibilidades de uma reflexão crítica, de um pensamento crítico, né? E isso vai levar ao quê? Isso vai levar à consolidação do capitalismo como um sistema que é hegemônico, né, como um sistema que não traz contradições, né, as pessoas aceitam o sistema, né, tanto é que se vocês forem parar para discutir, pensar, falar com alguém hoje, todo mundo acha estranho você pensar em uma forma de existir socialmente que não seja o capitalismo. Não existe criança que seja estimulada, né, intelectualmente, por exemplo, para não trabalhar, né? O não trabalho é visto de uma forma muito pejorativa. Quem não trabalha é visto como o quê? Como vagabundo, né? Isso se ele é pobre, né? Se ele é rico, ele é simplesmente rico. Então, o Adorno e o Horkheimer, eles fizeram da obra dele, né, uma crítica que eles entendiam o quê? A degradação da cultura, né, pela sociedade industrial, que vai substituir aquela aura, aquela singularidade da arte que o Walter Benjamin falou lá atrás, né, por uma obra de arte, da obra de arte, né, por uma fórmula repetitiva, né, pela repetição constante dessa
obra de arte, ela deixa de ser uma arte, né? Ela vira um produto e ele vai se repetir constantemente até a exaustão, até esgotar a capacidade de venda, né? Desse produto. E ele vai gerar bens voltados para o consumo, né? Para o divertimento superficial, né? E também para obediência às normas que são vigentes, as normas padrão da nossa sociedade, né? E o que importa nunca vai ser o conteúdo, né, das obras, e sempre a intenção de quem produziu esse conteúdo, né? Então, a indústria cultural vai produzir esse produto, esse produto cultural, né, essa mercadoria cultural sem valor, tá? Sem um valor de ideias, de nada. Ele simplesmente vai ser uma mercadoria para consumo rápido, beleza? Eu vou parar a aula por aqui, porque a gente já tá com 20 minutos, tá? E na próxima eu vou falar um pouco sobre essa questão da cultura e da identidade, beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês e eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui.